Então, boa noite a todos os presentes nesta quarta-feira, com mais um dia do nosso estudo sobre André Luiz, do livro Nosso Lar. Hoje nós vamos estudar o capítulo 20, e quem vai coordenar os estudos hoje vai ser o nosso irmão Ronaldo. Ronaldo, com você. Obrigado, Maria Badia. Boa noite a todos. Inicialmente, vamos agradecer aos irmãos da Espiritualidade Amiga, que nos dão todo o amparo, o suporte nas nossas atividades, nossos estudos, as nossas estudos e trabalhos no Núcleo Assistencial Ramatiz. E esse estudo é mais um evento de vários outros que têm sido desenvolvidos no Núcleo Assistencial Ramatiz, nosso lar. Então, agradecemos a esses amigos, essa espiritualidade, e que o Mestre Jesus abençoe essa nossa jornada e que possamos tirar o aproveitamento para que cada um faça suas reflexões pessoais. Muito bem, coube-me abordar com vocês, é uma continuidade, né, dos estudos, nós estamos agora no capítulo 20, que trata do tópico noção, lar, laços, família, lar. É uma continuidade, esse capítulo 20 do anterior, que é um diálogo, digamos assim, entre dois personagens da obra, Nosso Lar, André Luiz, e a mãe de Elises, né, que é a dona Laura, que já vinham numa tratativa de entendimentos, de conversações, e vinham abordando a questão até mesmo da Heloísa, né, daquele drama que ela estava passando, pela questão justamente do conflito que ela estava tendo em relação ao noivo, que seria o companheiro dela, que após o seu desencarne estava, digamos assim, começando um novo relacionamento com a pessoa que seria uma amiga muito próxima, né, de Heloísa, e aquele inconformismo que ela estava sentindo, não aceitação por esse fato, né, e dona Laura foi fazendo algumas preleções sobre esse momento. Então, praticamente uma continuidade. Então, eu fiz a opção em fazer a leitura e nós vamos discutindo ou trocando nossas opiniões a respeito do texto de hoje. Então, se cada qual tiver com sua obra em mãos, vamos aproveitar, então, e darmos início a essa leitura. Então, aqui, Noções de Lar, capítulo 20. Então, o capítulo começa assim: desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso, André, pergunta. Desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? É a curiosidade de André. Aí responde, né, a senhora Laura responde, sim, nós vivemos numa cidade de transição. É interessante, aqui já vem uma informação, né? Vivemos numa cidade de transição. Então, Nosso Lar é uma cidade, digamos assim, no campo astral, que ela está no nível, nem no nível inferior, digamos assim, do campo astral, e nem num nível mais elevado, mas sim num nível intermediário, pelo que nós podemos entender, pois vivemos numa cidade de transição, né? É uma fase, é um período de experienciação para futuras mudanças, digamos assim, na jornada individual de cada espírito. Ela continua, no entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. Atuar, agir,
trabalhar, estudar, aprender. Então, que é o foco básico da transitoriedade dessa vivência, é justamente isso, trabalhar, atuar e aprender, evoluir. Ela continua, as almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender às esferas mais altas. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? Pergunta André. Aí ela complementa. O lar terrestre é que de há muito se esforça por copiar o nosso instituto doméstico. Mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a mondar o terreno dos sentimentos. Né? Mondar aqui é um termo que diz assim, é como se fosse podar, né? Limpar, higienizar. Por isso que ele diz aqui, o terreno dos sentimentos invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal. Então, ele usou esse termo no sentido de limpeza, de podar mesmo, que é o termo, digamos assim, nas plantas, né? Nas plantas, de forma geral, eliminando as ervas que são prejudiciais à evolução da planta. Então, ele diz assim, ela diz, estão ainda, né, aqueles casais, aquelas uniões, aqueles companheiros, ainda a moldar o terreno dos sentimentos invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal. E povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Aí ela conta um pouco da experienciação dela. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que, na minha crise de orgulho ferido, fui levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Aí, André, não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Como citado por ela, né? Essas orientações do instrutor, que foram muito úteis. Aí ela continua. Bom, o orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. Já a reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. Então, o lar é justamente o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Ou seja, nesse gráfico, você tem, né, a linha vertical, a linha horizontal, onde elas se encontram, que seria, em tese, aquele ângulo reto, né, nessa representação, seria a ilustração do que seria o lar, né, onde há uma conjunção de entendimento e de aprendizagem, de convivência desses companheiros. Aí ela continua. É templo onde as criaturas devem se unir-se em espiritual antes que corporalmente. É templo onde as criaturas devem unir-se em espírito antes da união corpórea. Há na Terra, agora, grande número de estudiosos das questões sociais, que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Essa obra, nós sabemos que ela
ela foi psicografada, né, para Chico, e não de imediato, ou seja, André desenvolveu o seu trabalho, depois esse trabalho foi registrado através de Chico, mas não de imediatamente publicado, e a posteriores veio a publicação para o conhecimento da sociedade. Então, nós estamos falando aí, talvez, não sei, década de 30, ou talvez um pouco menos, quando em tese estaria ocorrendo esse diálogo, né, entre os dois personagens da obra O Nosso Lar. Então, vocês veem que é interessante, nessa época, ele abordar esta questão justamente aqui, né? Aventam várias medidas e clamam pela regeneração. Regeneração é renovar, né? Regenerar, recuperar a vida doméstica. Aí é bom nós fazermos uma reflexão também, que nessa época desse diálogo, qual era a representação que nós tínhamos na questão do que seria né, a expressão do lar ou de um vínculo familiar, né? Era o casal, o homem, a mulher, gerando, né, o ambiente, o lar, propriamente dito, e com as responsabilidades pelos descendentes dessa união, e que a mulher, na época, como a própria interlocutora diz aí, né, da responsabilidade das mulheres de aprimorarem as suas atividades, digamos assim, entre aspas, da alma feminina, e o homem era aquele que saía para prover, para garantir o sustento da família, né? Na nossa realidade hoje, nós já sabemos que digamos, os lares, assim, não seguem tão rigorosamente o que era isso, né? Hoje nós temos lares constituídos normalmente por um casal masculino e feminino, nós temos lares que são sustentados, providos somente por mulheres, ou viúvas, ou mesmo mulheres separadas que mantêm e são responsáveis por criar e sustentar os filhos em todas as suas necessidades. Temos homens que também, sozinhos, criam seus filhos. Nós temos uniões hoje que são de pessoas de mesmo sexo, mas que também acabam se unindo e formando um lar, e até mesmo com criação de outros espíritos, crianças que são adotados ou são gerados por inseminações. Então, hoje nós vivemos assim uma realidade um pouco diferente do que a época dessa conversação, né? Mas o importante aqui se nós não nos fixarmos na questão masculino-feminino, mas sim a importância, digamos, dessa instituição família humana, né? Isso é o que eu acho muito importante. Ela diz a alma feminina ali na colônia, nosso lar, a alma feminina, é interessante, porque ela está naquele estágio de treinamento ou para ascender ou para retornar numa encarnação em determinadas atividades. Mas nós sabemos, por outros ensinamentos, que o espírito não tem sexo no sentido masculino-feminino, né? Ele é andrógeno. Essa questão do masculino e do feminino está mais inerente à questão mais terrena, que é justamente a oportunidade do espírito experienciar determinadas necessidades de aprendizagens, numa vibração, né, que seria o masculino, e numa vibração que seria o sagrado feminino, e esse espírito tem oportunidade em diferentes encarnações, que a gente tem aprendido, de vivenciar digamos assim, os dois aspectos, né, da questão masculino-feminino.
Então, mas ali é interessante, eu achei, me chamou a atenção, esse caso, a alma feminina ali naquele momento que estagiando, né? Mas não significa que seja um espírito eminentemente feminino, tá? Mas naquele momento ela está vivenciando e aprendendo, digamos assim, justamente essa vibração da verticalização, que, como foi dito pelo mentor dela, do sentido, né? Desse componente feminino, digamos assim. E aí ela continua aqui, né? Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada, né? Isso então, a gente vê muito comum hoje em dia, né? A preocupação com a questão família, né? Essa instituição família. Hoje é uma realidade muito grande. Você vê naquela época, alguns chegam a asseverar que a família está ameaçada, e hoje muitos estão alegando isso também. Mas qual família? A família nesse padrão tradicional, ou a família, ou a disrupção total do que seria essa relação de aprendizagem, né? Eu deixo isso para depois vocês fazerem um comentário dessas questões. Ela continua: importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Conquista, né? Então, o lar, a convivência, o vínculo familiar é oportunidade de conquista. Conquista é o quê? Aprender, mudar. Vão realizando vagarosamente. Onde, nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados? Então ficou a pergunta, né? Aí vem a resposta. Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz de cada parte. Aí ela vai fazendo uma exemplificação, né? Não é generalizando, mas dando exemplos. Não quer dizer que tudo ocorre desta forma, mas é uma expressão de exemplificação que ela está fazendo. Na maioria, os casais passam horas sagradas do dia vivendo a indiferença e o egoísmo feroz de cada parte. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, de forma humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal que ele está trabalhando, de seus trabalhos temporais, e nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento, ou seja, a verticalização, rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima, um faz viagens mentais, um faz de conta, né? Um faz de conta mentais de longa distância. Quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar, quando um faz um comentário, comenta o serviço que lhe é peculiar, ou seja, aquela interlocução que naquele momento lhe está interessando, né? Aí ela exemplifica, por exemplo, se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios, ou seja, deriva, né, do que seria o interesse primário ali que a mulher iniciou. Se o companheiro examina qualquer dificuldade, por exemplo, no trabalho, o que lhe diz respeito, quando ele traz essas questões, a mente da esposa volta ao gabinete da modista, né? Viaja. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado, né? O ângulo ali, a intersecção, o ângulo reto ali, né? O lar, o ente familiar, né? Então, o vértice sublime, a fim de construir um degrau na escada grandiosa da vida eterna, cada um no seu papel de aprendizagem, desenvolvendo as suas necessidades evolutivas. Esses conceitos calavam-me fundo, e sumamente impressionado observei, é o comentário
de André. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. É uma reflexão. Aí ela responde, questão de experiência, meu amigo. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas, com todo o coração e com toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram-se mobilizando os máximos recursos do espírito, né? Aquele o pré-lar, né? O noivado, a preparação de uma união. Então, procuram se mobilizando os máximos recursos do espírito. E daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. Muito bem, aí ela continua. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis nesse período. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Mas, logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Foi aquela exemplificação que ela citou anteriormente. Não há concessões recíprocas. Não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. Ou seja, não tem parceria, não tem amizade, né? Que é o básico, né? Amizade verdadeira, que é fraterna, que o respeito, né? A ajuda, a cumplicidade, essa é a amizade verdadeira. Talvez fosse mais interessante, às vezes, os noivos casarem com seus amigos verdadeiros de coração, talvez desse mais certo do que essa outra aventura, né? Não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor. Apaga-se a beleza luminosa do amor. Né? Quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Geralmente, essas uniões, assim, com esses conflitos lá iniciais, essa beleza luminosa do amor não passava daquela paixão fugaz carnal, né? Não era o amor verdadeiro, né? Mas aquela atração de um pelo outro, né? Aquela armadilha da paixão, que depois que passa o calor, o fogo da paixão, cai na real e esses cônjuges perdem esse processo da fraternidade, da parceria, né? Ou seja, da própria amizade, né? Entre eles. Apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar, né? Que é a convivência, é a troca de experienciação, é um elevando o outro. Daí em diante, os mais educados respeitam-se socialmente. Os mais rudes mal se suportam, não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves, não há diálogo. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos.
Tudo isso é pura verdade, retruca André, né? Comenta. Aí a interlocutora diz assim: que fazer, porém, meu amigo? Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas. Olha que interessante. Reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e a esmagadora porcentagem de ligações de resgate. Esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Até o Livro dos Espíritos aborda essa questão do lar, da união. Se nós formos ver aqui, no Livro dos Espíritos, na questão 695, tem até uma pergunta, né, do questionamento que diz assim, a 695. Será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? A resposta é um progresso na marcha da humanidade. É um progresso, é uma experiência, é uma oportunidade de aprendizagem. Aí na questão 969, tem a pergunta: que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Ou seja, extinguir-se a instituição casamento. Aí vem a resposta: seria uma regressão à vida animal. Isso no Livro dos Espíritos. Vocês veem como é interessante aqui, né? Lá no princípio da codificação, no livro, a espiritualidade nos trazendo, mostrando o valor, a importância dessa experienciação, dessa vivência na nossa roupagem terrena. O Ramatiz também tem, é interessante, ele traz um negócio bastante interessante aqui também, que lembra um pouco essa questão que foi colocado aqui na preleção dos dois personagens, né? Que ela diz assim, né? Raríssimas uniões de almas gêmeas reduzindo patrimônio de almas irmãs, né? Quando, na verdade, são o número de casais humanos como se verdadeiros forçados sob a algema, como se fosse empurrado para aquela situação, né? Lá na obra A Vida Humana e o Espírito Imortal, de Ramatiz, né? Sob a égide de Ercílio Mais, A Vida Humana e o Espírito Imortal, ele diz assim: a família humana é um conjunto de almas oriundas da mesma fonte divina. Ou seja, todo espírito é oriundo da mesma fonte divina. Difere apenas em sua periferia, pela convenção terrena de cônjuges, filhos, pais ou parentes, cuja vestimenta consanguínea ancestral contemporiza a reunião de desafetos do passado num treino ativo e em direção à futura família universal. Reuniões de desafetos num treino, numa experienciação, em direção a uma futura família universal, né? Que esse parágrafo trata justamente a família humana e o conjunto de almas. E ele continua assim: os corpos carnais, essa nossa densidade, dessa nossa dimensão, não passam de escafandros transitórios que proporcionam aos espíritos encarnados o recurso de desempenharem os sentimentos fraternos, oportunidade, desempenharem os sentimentos fraternos e avivar as demais virtudes latentes no âmago de cada alma.
os interesses egocêntricos, o ego, as ideias artísticas, preferências políticas, tendências científicas, as ambições sociais, materiais, ou o entretenimento religioso, são os ensejos que proporcionam às almas a melhoria de sua graduação espiritual. São oportunidades, diferentes experienciações nesse aspecto que o próprio Ramatiz nos deixa nesse ensinamento, né? As dissidências tão comuns no seio das famílias terrenas resultam da diferença de idade espiritual entre os seus componentes. Talvez essa idade espiritual que esteja nos dizendo não seja questão temporal, talvez, ou seja, a diferença né, de idade no sentido de conhecimento, de experienciação, digamos assim, processo evolutivo, talvez seria isso, ou não. Aí ele continua assim, resulta da diferença da idade espiritual entre os seus componentes, em que os mais primários produzem aflições, sofrimentos e prejuízos aos mais evoluídos, em face do mesmo vínculo kármico do passado. Né? A história que vem determinados grupos de espíritos, né, vivenciando em diferentes oportunidades. Bom, mas continuando aqui na obra do estudo de hoje, forçado sob algemas, mais ou menos isso que Ramatiz nos falou, né? As oportunidades que vêm às vezes. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. Aí já está falando da necessidade de atividade, de trabalho, de produção nessa comunidade, digamos assim, o nosso lar. A tarefa da mulher no lar não pode se circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. Entender aqui o espírito feminino, a energia feminina, o sagrado feminino, mas não a sexualidade do espírito, que não tem sexo. Aí ela continua. A mulher não pode ir ao duelo com os homens, através de escritórios e gabinetes. Né? Isso é uma argumentação daquela época, daquele momento. Hoje a nossa realidade está um pouquinho diferente disso. Onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Muito bem. Nossa colônia, porém, nosso lar, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres, entre aspas. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, tecer, a informação, o serviço de paciência, representam atividades assaz e expressivas, né? É um viés de experienciação do espírito. O homem já deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências, e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Ou seja, nesse entremeio de experienciação do feminino, do masculino, em diferentes oportunidades, de aprender e vivenciar essas duas vertentes que o espírito tem, em diferentes oportunidades encarnatórias. Dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte? E como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Aí, André complementa, né? Não pude deixar de sorrir ouvindo a interrogação. A mãe de Elias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro. Aí já é interessante, né? O que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Ela está fazendo uma analogia com a valorização da atividade lá na esfera
do nosso lar, com análogo ao serviço maternal do espírito vivenciando a feminilidade no seu papel maternal, no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem, ou seja, ela tem outras atividades, ou seja, não existe a ociosidade. Não existe a ociosidade. Trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa, a não ser a minha neta convalescente, que nós até argumentamos, né? No caso da Heloísa passando por aquele problema psicoemocional, do desencarne, mais a relação da questão terrena do noivo. A não ser a neta convalescente, não temos qualquer pessoa da família em zona de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo. Diariamente é programa fácil a todos. Sentir-me envergonhada se não executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos enquanto perdi em vastas considerações. Então, praticamente, é essa abordagem do tema. Eu até aproveitei e separei aqui também, mais questão de informativa, na obra da Joana de Ângeles, na verdade, é psicografia, né, de Divaldo Franco. Nessa obra, Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, existe aqui uma definiçãozinha que ela diz assim, ó: quando alguém experimenta o conflito no lar e não consegue superá-lo, esse o seguirá por onde for, o conflito, porquanto, sendo de natureza interior, necessita ser diluído antes que superado. A fornalha mais preciosa para o amoldamento do caráter e da personalidade, olha que interessante, amoldamento do caráter e da personalidade é a oportunidade da experiência do lar. O lar, desse modo, é uma oficina de crescimento moral, oficina de crescimento intelectual, mas, sobretudo, espiritual, que deve ser aprimorado sempre, abrindo espaço para tornar-se a célula eficiente da sociedade. E a questão do casamento, que nem foi citado, ou o matrimônio, ou a união do casal, homem e mulher, ou outros tipos de uniões que são comuns hoje, digamos assim, ela diz assim: ele representa um estágio de autodesenvolvimento do self, quando se reveste de respeito e consideração pelo parceiro, ou cônjuge, né? Firmando-se na fidelidade e nos compromissos da camaradagem em qualquer estágio da união que os vincula, reciprocamente um ao outro ser. Mais do que um ato social ou religioso, conforme estabelece algumas doutrinas ancestrais, vinculadas a dogmas e ortodoxias, o casamento, seja a união, o matrimônio, a convivência, consolida os vínculos do amor natural e responsável, que se volta para a construção da família, essa admirável célula básica da humanidade. Então, meus irmãos, era essa a exposição. Eu queria fazer esses pequenos comentários e deixo aberto esse período ainda para o comentário de vocês. E obrigado pela atenção. Aí deixo com vocês, Abadia. Obrigado, Ronaldo. Agora deixo aberto para as considerações. Paulo. Boa noite a todos. Obrigado, Ronaldo, por excelente apresentação. Eu acho que nós estamos no planeta em provas e expiações, então a família ela está nesse contexto, não podia ser diferente.
E a família ainda é... A pergunta é, a família está passando por um período de transição também planetária? Possivelmente sim. Existem novos planos da espiritualidade para a família no futuro? Provavelmente sim. E como será essa família do futuro, né? Nós não sabemos, mas eu acho que existem indícios importantes. Exato, Paulo. Como será o futuro, exato. Como será o futuro dessa família. Assim como se a gente for ver na história, as famílias sofreram vários tipos de evolução, né? Na era primitiva, antes da prova e expiação, a família era basicamente de sustentação da vida. Depois, no período de provas e expiações, no segundo período, começam a surgir os conflitos, né, mais profundos, porque a sociedade já se organiza, depois vem a sociedade industrial, e tudo mais, trabalho coletivo, etc. E como vai ser essa família do futuro, eu não sei. Mas eu estava me perguntando assim, quando nós estamos para reencarnar, nós recebemos, vamos dizer assim, aquelas admoestações, aquelas instruções que o Emmanuel sempre fala, né, sobre como nós devemos nos comportar aqui. Até dizem que aquele livro Pensamento e Vida do Emmanuel é exatamente a cartilha da reencarnação. É o discurso que é feito, que é lido, que nós estudamos e nos preparamos lá para a reencarnação. E um tópico importante lá é realmente a família. Então, eu acho que realmente esse é um assunto muito interessante. Tem vários pontos aí que o Ronaldo anotou, mostrou muito bem, né, da família realmente ser, hoje ainda, em grande parte, a família é um núcleo de, vamos dizer assim, de provas e expiações, de regeneração, de conflitos, né, os nossos conflitos mentais. O próprio Emmanuel fala em uma certa hereditariedade psíquica que nós mantemos, né, nós vamos trazendo, vamos nos reencarnando em grupos e vamos trazendo essa hereditariedade psíquica, ou seja, aquela simpatia, antipatia, aquelas situações diversas que nós trazemos e que vão nos colocando. Sem esquecer que muitas famílias, e o próprio André Luiz, nos livros dele, ele mostra aqui nessa coleção, muitas pessoas, né, mulheres e homens, depois que desencarnam, eles veem a situação, os conflitos, e pedem para reencarnar novamente no seio da mesma família. Vocês viram lá o caso, um capítulo anterior, da mãe do André Luiz, que ela estava planejando uma reencarnação para reunir novamente a família, porque ela mesma não teria conseguido dar o sustento suficiente, pelo menos pelo que ela achava, né? E ela tinha também, desculpe a demora, que já tô concluindo, a mãe do André Luiz, ela se sentia ainda na obrigação de dar novas instruções, novo acompanhamento, nova chance, nova união com, aparentemente, se eu estiver errado, você me corrija, com o pai do André Luiz. Então, as famílias são formadas assim. Quando nós desencarnamos, um desencarna antes, você vê aqueles conflitos, você enxerga aqueles conflitos, e você pede para tentar novamente reconstituir aquela família, até que a gente vença, as famílias vencem todos aqueles conflitos e vão partir para outras. Agora, tem aqueles casos de famílias que já estão resolvidas, né, que reencarnam com uma missão determinada e tudo mais. Mas é isso que eu queria comentar. Mauri, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Paulo. Eu fiquei, de novo, eu com meus incômodos, né? Mas eu fiquei um pouco incomodado com algumas coisas assim. E aí eu fiquei pensando a respeito e eu vou tecer algumas coisas sobre aquilo que eu entendi, né? Que talvez possa haver alguma diferença, porque são tempos, como o Ronaldo colocou muito bem, tempos diferentes. Na época em que o livro foi escrito, era uma época diferente aqui.
do que hoje em dia a gente vê hoje com Ronaldo, Paulo já assinalaram, multiparentalidade, uniões homoafetivas, milhões de outros núcleos onde há amor, onde há família. Então já se mudou muito daquela época para cá. Mas veja que curioso, porque no texto ela fala que ela sai do serviço do lar e vai fora trabalhar. Pô, ela já fazia jornada dupla. Então ela não era o protótipo da Amélia, vou ficar aqui areando essa panela até virar um espelho. Não, ela já ia dedicar na assistência, não sei quantas horas por semana. Então, veja, Adorei isso aí, viu, Mauri? eu acho que foi, na verdade, um respeito à época. Olha, se vocês funcionam assim, ok, mas veja, da mesma maneira como ela colocou em vários outros capítulos também tem, que aqui é parecido com lá, não, lá é parecido com aqui, não, é aqui que é parecido com lá. Lá é o original, aqui é a cópia. Aqui nós somos a cópia. Então, talvez esse tempo passado deu tempo de a gente começar a copiar, né? Então, eu achei curiosíssimo isso, né? Existem diferenças óbvias entre homens e mulheres, e penso que são necessárias para a evolução pelas características que cada um dos dois sexos tem. E sem preconceitos, se não fosse assim, nós reencarnaríamos com, sei lá, um hermafrodita, a gente teria reprodução por brotamento, não, sei lá, mas seria um protótipo só, né? Não seria nem homem nem mulher, salvo não, se não fosse necessário para a nossa evolução desenvolver essas características das mulheres e as características dos homens. Toda vez que a gente fala dessas questões masculinas e femininas, sem me alongar muito, a gente tem que ter o foco o quê? Na alma. E como o Ronaldo brilhantemente colocou, a alma, ponto. Não tem essa definição, né? Tem o que eu preciso aprender dentro desse papel masculino, dentro do papel feminino. A alma não tem essa limitação, né? Nós vamos ter que esgotar nossas características a desenvolver masculinas e as nossas características a desenvolver femininas. Isso né? Então a gente vai ficar meio hermafrodita ao longo da evolução, alguma coisa do tipo, assim, animicamente falando, né? Então, eu acho que foi um capítulo curioso, essa questão de não poder trabalhar nos escritórios e não sei o que, e não sei o que lá, talvez seja a parte que mais causou estranheza a mim, porque eu acho que as outras partes, ok. Você não afrontar um ou outro, essa questão do real encontro de almas, né? E fiquei muito animado, fiquei muito feliz com o capítulo também, quando ele fala da questão do casamento. Noivado é verdade. O meu celebrante de casamento disse que a gente apresenta todas as ilusões no noivado, né? E depois que você casa, você passa a conhecer de fato a pessoa que você vai conviver mais com ela. Então caem as máscaras, né? Mas ele falando dessa grande porcentagem das pessoas, e são palavras realmente de muito estímulo, né? Resgate, são forçados a ficar juntos, são algemas, né? Então, é bem estimulador. E fala que a maioria é assim. Alguns raros são encontros de almas afins, né? Então, queria deixar meu agradecimento também. É isso. Obrigado, Amaury. Eu vou só me permitir fazer um complemento que o Amaury, agora do finalzinho que você tocou um pouco mais atrás também, Paulo, essa questão, lá nesse livro aqui, A Vida Além da Sepultura, Ramatiz de novo, estou me auxiliando aqui, né, nos ensinamentos de Ramatiz.
tem um parágrafo que começa assim, as almas que se reúnem para compor um lar terrestre o fazem disciplinadas pelas causas que geraram no passado, que é mais ou menos que a Mauri comentou agora, e as necessidades, né? Não são tudo, lá o percentual não são aquelas almas gêmeas missionárias, né? E ele diz assim, ó, devendo sofrer exatamente as suas consequências, né? É aquela causa e efeito. Aí lá no outro, eu pulei aqui um pouquinho, só para complementar, lá no outro parágrafo mais embaixo, ele diz assim, aquilo que você comentou, Paulo, os espíritos que devem reencarnar são sempre convocados com bastante antecedência pelos mentores siderais do além, que lhes expõem os planos de reajustamento e reeducação em futuro contato com o mundo material. Assim, os lares terrenos são frutos de cuidadosos planos elaborados com bastante antecedência, né? Então, eu lembrei aqui dessa A Vida Além de Sepultura, também esse texto que cai um pouquinho sobre essa questão que você falou aí, Paulo, dessas necessidades, né? Vocês acham que há contradição nessa frase que me incomodou? Me ajudem aqui, por gentileza. Ele coloca... deixa eu achar. A mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e de gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Talvez seja o sentido que eu penso que pode ir onde quiser e onde tiver vontade. Não pode ir ao duelo com os homens, isso em qualquer lugar, né? Nem homem com mulher, nem mulher com homem, não é para um ficar batendo cabeça com o outro. Não pode ir ao duelo através de escritórios e gabinetes onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Justa, talvez no sentido de ser mais voltada às características masculinas, de incisividade, da mesma maneira como tem diferenças nos sexos, força física, há características que são mais femininas, de acolhimento, pela própria questão de poder ser mãe, de poder ter a maternidade. Essas são, no geral, características. Ele até coloca algumas características aí de professora, enfermeira, coloca algumas coisas que tem o acolhimento, o cuidar muito necessários, né? Talvez seja isso, então? Eu vejo que talvez, né? Eu imagino que seja, né? E eu espero que seja, né? Muitas vezes, quando ele fala nesse duelo, é a mulher não querer fazer o trabalho da mesma forma que o homem faz, né? Com masculinidade, de repente, mas colocar a característica que ela tem, né? Nesse trabalho, não querer disputa, né? Ela tem a sua forma de fazer as coisas, o homem tem a forma dele, talvez seja nesse sentido, né? Eu imagino e eu espero que seja. Eu acho, Amaury, Badia, Paulo, que esse comentário de Amaury vai muito de encontro ali aquele exemplo do mentor lá, da interlocutora do André, no sentido do gráfico de exemplo, né, da verticalização e da horizontalização do gráfico, né, que é aquela oportunidade, é o que o Amaury falou, cada vivência, cada experiência do masculino e do feminino tem suas nuances próprias, né, que caracterizam justamente essa forma de energia, estação energética. E eu acho que é nisso aí, eu acho que o momento dessa vivência, dessa experienciação num grupo familiar, família sideral, família terrena, seja o que for, é justamente trazer o contraponto, o equilíbrio nessas experienciações, aprender um com o outro, a respeitar um com o outro. Eu não entendo muito, eu sei que te incomodou e me incomoda também, viu, Maurício? É o tipo do texto, né? Mas eu acho que isso é mais uma questão de forma do que de
de sentido exatamente na mensagem, sabe? Eu acho que é mais de forma mesmo, e não no sentido da mensagem passada. Até pelo fato que, dentro de qualquer trabalho, a mulher ela pode trabalhar esse lado vertical, né? Não é só no lar. Nos outros Sim, lugares também, ela pode colocar essa característica dela. De repente, ele está falando no sentido de não perder, né, o foco dessa energia que ela trouxe, né, porque cada um trouxe uma energia para essa troca, para esse aprendizado. Talvez ele fala no sentido dela não perder, né, essa energia que ela trouxe, que ela coloque, não importa, né, mesmo no trabalho lá que ela faz, que o masculino também faz, mas que ela não coloque energia como se fosse uma energia masculina. Aliás, nós todos temos a energia masculina e a feminina, né, de repente, para que ela não exponha o lado masculino, mas sim o feminino em qualquer trabalho que ela for realizar. Eu vejo por esse lado mais. Concordo com a Badia. Eu acho que a gente tem que considerar várias coisas. Primeiro que nós estamos vendo a opinião de um espírito apenas, né? A gente não pode tomar... Os espíritos também têm pensamentos diversos. Outra coisa é que, segundo a gente tem notícias, o nosso lar é uma comunidade, vamos dizer assim, uma organização, apesar de ser de transição, que tem teoricamente, entre 100 a 200 anos mais adiantado que aqui na Terra. Então, se eles estão com essa estrutura social lá, mais ou menos bate com a estrutura social nossa da década de 30 aqui, né? Era bem diferente. Então, eu acho que, eu imagino como que está hoje lá o nosso lar, né? A estrutura social, homem, mulher, etc., deve ser muito, muito mais diferente, considerando a nossa estrutura social aqui. E se fosse dessa forma, até pelo fato, né, que, como você falou, né, os espíritos, ele também não era um ser perfeito lá, né, iluminado, por exemplo, né, ele ainda podia trazer as características, né, de preconceito dele também, algumas, e por outro lado também, porque senão não teria, a evolução não teria chegado ao patamar que chegou hoje, né, entre as pessoas, não importa qual ser masculino ou feminino, a energia preponderante, né, que senão não teria chegado, a mulher, ela ainda continuaria, né, lá no lar até hoje, ou se não aquelas, né, que estivesse trabalhando fora, elas seriam, né, menosprezadas, ainda existe um pouco isso, mas é algo meio bastante velado já nos dias de hoje. é interessante, eu vou extrapolar um pouco, fugindo aí de Kardec, de André, de Ramatiz, eu vou um pouco, mas é só um comentário. Quando você vai mais um pouco para a parte dos textos esotéricos, ou até a Urante, o livro lá que já tem a oportunidade de ver alguma coisa, eles trazem para a gente o entendimento de que essa dualidade, a dualidade, ela é a característica, a experiência desse sétimo universo nosso que nós estamos vivenciando hoje. Eu fugi um pouco, extrapolei, mas só para trazer esse contraponto. Né? Amaury. Eu acho que Levantado a mão? eu entendi, sim, eu havia levantado, não queria me estender pelo horário. A questão o que eu fiquei com a impressão é da proibição, né? Mas eu entendi o sentido e eu concordo com vocês. Eu acho que está relacionado a focar na característica mais importante de você desenvolver dentro do seu papel masculino ou feminino, né? Eu acho que tem mais relação com isso do que de fato com algo, não pode ir a um escritório, não pode. Acho que tem mais a ver com isso, com foco naquilo que seria interessante você desenvolver durante a sua encarnação. Como São vocês já fases, colocaram. né? São fases. Né? Bom, Ronaldo, acho que pode encerrar, né, e a questão de fazer a prece final, né, para a gente terminar o estudo de hoje. Sim, vamos encerrar. E agradeço a vocês a oportunidade de estarmos aqui reunidos
primeiro lugar aqui, a esses nossos queridos amigos que nós sabemos que estão aqui nos acompanhando, participando, nos intuindo, e agradecemos, acima de tudo, a nossa referência maior, é o nosso Mestre Jesus, e que todos possamos, depois desse estudo, dessas reflexões, agregarmos um pouco mais de entendimento nessa nossa jornada. Então, agradeço ao mestre e agradeço ao Pai, e que tenhamos uma noite produtiva, ou de repouso, ou de trabalho. Que assim seja, meus irmãos. Muito bom.